O placar foi 2-0, mas a atuação foi digna de um massacre. O Flamengo foi absolutamente superior ao Atlético Mineiro e se classificou para a próxima fase, para as quartas de final da Copa do Brasil. O grande responsável por isso, na minha opinião, o treinador Dorival Júnior, que resolveu as duas principais fragilidades do time para essa partida e conseguiu conquistar uma classificação até tranquila mediante a dificuldade do jogo, fazendo a melhor atuação do Flamengo em muito tempo. Vamos falar sobre isso? Se inscreve aí no canal, já deixa o teu like, compartilha enquanto eu rodo a vinheta. Valeu! O que eu vou falar para vocês aqui, os membros do canal do Falso 9 já sabem. Membro do canal do Falso 9 paga R$5 por mês e tem acesso ao Telegram, o canal de Telegram do Falso 9, que é exclusivo para membros. Nesse Telegram eu faço a transmissão das partidas em áudio, enquanto as partidas acontecem. Eu fiz a transmissão de todas as partidas do ano do Flamengo em comentários de áudio. E aí, durante o jogo, eu vou mostrando os padrões, vou apresentando o que tem de bom, o que tem de ruim, os pontos que o time pode se esforçar e trabalhar e os pontos que ele precisa se preocupar. Então, você quer ter uma análise de maior profundidade do que essa que a gente vê normalmente. Você quer ter essa análise com maior profundidade, mais enfoque em tática e quer fortalecer meu trabalho? Clica aqui na descrição do vídeo e se torna um membro do canal do Falso 9. Aqui, pessoal, vou trazer o campinho e vou falar para vocês o que o Dorival fez que gerou uma facilidade tão grande do Flamengo nessa classificação. Bom, eu vou falar primeiro, o Flamengo ele finalizou 21 vezes, 14 vezes de dentro da área, um time que teve muita profundidade. O Atlético finalizou 7 vezes e nenhuma das vezes no gol, somente 5 de dentro da área. Né? O Flamengo foi extremamente superior, sendo que dessas 5 do Atlético dentro da área foram aquelas no final do jogo que o time tenta ir para o abafa, cabeceia muito para longe, etc. Então, foi um time assim arrasador, um time que poderia ter vencido por mais. Né? Então, falando aqui, indo para o campinho e falando o que o Flamengo tinha de dificuldades e superou as dificuldades, eu vou lembrar 2 vídeos. Tá? O primeiro, acessa aqui no banner, tá? Se você quiser ver. Eu falo que na primeira partida, no vídeo pós-jogo entre Atlético e Flamengo, após o 2-0 do Atlético, eu falo do grande problema que o Flamengo teve no jogo. O Atlético tinha dominado os corredores laterais do campo. Tá? E também o vídeo de ontem eu falo sobre a falta de proporcionalidade do ataque do Flamengo, um time que ataca muito pela direita e não tem profundidade pelo lado esquerdo. Ele resolveu esses 2 problemas na partida de ontem. E a partir disso o Flamengo conseguiu construir essa vitória até tranquila contra o Atlético Mineiro. Então vamos lá, um por um. Primeiro, tratando do time com bola. É um time que notoriamente, né, colocando o Atlético aqui em organização defensiva, é um time que notoriamente tem dificuldade, tem facilidade de ter profundidade pelo lado direito. Por quê? Porque o Rodinei é um cara de profundidade, não é um lateral construtor, ele é um lateral de linha de fundo, de fazer linha de fundo o tempo inteiro e de arrastar jogadores. O Everton Ribeiro é um meia muito, muito, muito criativo, numa noite muito inspirada, então ele é um cara que entrega passes diagonais que vão encontrar o Rodinei de frente e vão ajudar a gerar associações, e o Arrascaeta, como meia centralizado, acaba caindo por ali, gerando uma sobrecarga. O Gabriel, quando joga na sua posição mais original, um pouco mais pela direita, cai também e tem muita aptidão para gerar essa sobrecarga aqui. Então é um time que naturalmente tem vocação pela qualidade de seus atletas e pela característica de seus atletas que jogam pelo lado direito do campo, de ter essa profundidade maior. Porém, pelo lado esquerdo, o Flamengo tem o Felipe Luiz e não o Ayrton Lucas. O Felipe Luiz não é um lateral de atacar a linha de fundo. O Ayrton Lucas é.
Felipe Luiz é um lateral de atacar o meio. O João Gomes é um volante, ele joga na posição simétrica do Everton Ribeiro. Ele não é um cara de atacar esse espaço, um cara de passe, de jogo associativo. E o que o Dorival fez para tentar gerar um pouco de profundidade nesse setor? Ele inverteu Gabriel e Pedro. Uma dupla de ataque, ela sempre exige que um dos dois desça na zona da bola para fazer associações. E o Gabriel ficou a maioria do jogo do lado esquerdo, gerando um pouco mais de equilíbrio. Então não foram poucas as vezes, como o Ademir e o Mariano jogavam muito distantes entre si e geravam um espaço grande nesse setor, porque o Ademir é um atacante, o Mariano é um lateral base que participa da saída de bola, mas não vai até a linha de fundo. Eles geravam esse espaço grande, e aí o Gabriel se lançava nesse espaço. A bola ia até o João Gomes trocava para o Gabriel. Quando a bola vai para um dos setores, o meia, que é o Arrascaeta, tem a obrigação de baixar nessa zona da bola e gerar ali uma sobrecarga. E o próprio Felipe Luiz, tamanho espaço que o Flamengo tinha para trocar passes calmamente pelo setor, Felipe Luiz conseguiu descer tranquilamente, fazer tabelas, fazer linha de fundo por ali. Então o Flamengo conseguiu atacar pelos dois lados e ser muito perigoso. Tem uma chance de gol do Arrascaeta que ele finaliza mais ou menos dessa posição, sem marcação, finaliza para fora no primeiro tempo. Então o Gabriel jogando um pouco mais à esquerda do que ele vem jogando, ajudou demais a reduzir a diferença, né, entre as linhas, né, o quanto o Flamengo ataca mais pela direita do que pela esquerda. O Flamengo atacou um pouco mais pela esquerda do que vem atacando quando joga essa escalação, que é a escalação titular do time, tá? O outro ponto que eu acho que é o principal para mim, né, a marcação alta do Flamengo. Bom, eu venho falando, né, e falei nesse vídeo que eu expliquei que o Atlético dominou as laterais do campo. O Flamengo tem um meio de campo com 3 homens só, então é um meio campo curto. Eu até alertei após o jogo contra o Tolima que essa é a grande fragilidade do Flamengo. Quando esses homens de frente são batidos e essa bola acaba entrando numa posição assim, o Júnior Alonso consegue sair, já tendo batido os 3 homens do Flamengo, o que acontece? Os meias precisam ou se espaçar, o Everton vai em um meia, o Jair em outro, e o Thiago Maia em outro, e aí o meio de campo fica espaçado, o meio de campo espaçado ele abre canais de passe, por exemplo, o Hulk pode baixar aqui e receber essa bola direto, e encarar o Léo Pereira de frente, né? Então, esse meio campo curto não pode se espalhar, e aí, para que ele não se espalhe, o que precisa acontecer? Precisa acontecer a cobertura dos passes, né? O time com meio de campo só com 3 homens ali nessa zona, que se defende num 4-3-3, da mesma forma como atacava, mas agora ataca num formato um pouco diferente, ele precisa fazer o fechamento da linha de passe lateral. Então, quando a bola ia até o Júnior Alonso, o Pedro ou o Gabigol, inclusive o segundo gol do Flamengo sai de uma bola recuperada do Pedro nesse mesmo contexto, ela não é uma marcação necessariamente para roubar a bola. Ela é uma marcação para fechar a linha de passe para fora. E qual é a vantagem de fechar a linha de passe para fora? Né? O Alonso não acionava diretamente o Arana. O Alonso não acionava diretamente o Zaratio quando era ele que dava profundidade, ou o Nacho. E não acionando diretamente, a bola precisa fazer um pedágio ali no meio do campo. Digamos que o Arrascaeta estivesse no Alan. E a bola precisa fazer um pedágio no Alan que vai dar até de primeira no Arana. Só que enquanto a bola vem para cá, o Rodinei já tem a leitura de que o Arana está livre e ele salta a pressão. Inclusive o Everton Ribeiro várias vezes indicou a ele que ele precisava saltar a pressão. Ele salta a pressão na zona da bola. Com o lateral saltando na zona da bola, o meio de campo que tinha 3 homens passa a ter os 4 homens e não mais fica o meio de campo curto. Os zagueiros acabam tendo que o Davi Luiz compensar, fica uma linha de 3. Os zagueiros ficam, o Davi Luiz tendo que compensar, o lateral do outro lado baixa como zagueiro e o Léo Pereira fica centralizado. A mesma coisa aconteceu do outro lado. A mesmíssima coisa aconteceu do outro lado. Quando a bola ia na saída de bola ao Mariano, o Flamengo até deixava o Natan livre, eventualmente o Maia descia no Natan. Quando a bola vinha para o Mariano, o Gabriel fechava a linha de passe por fora para o Mariano não conseguir acionar o Ademir. E aí, para ele não acionar o Ademir, o que acontecia? O
A bola era passada ao Jair, que até tocaria de primeiro ao Ademir, só que enquanto a bola vem para o Jair e ele enxerga, o Felipe Luiz enxerga que a bola vem para o Ademir, ele salta a pressão antes e reduz o espaço do jogador dominar a bola, e aí sim, o Léo Pereira precisa defender também esse espaço, o Davi precisa compensar e o Rodinei entra como um terceiro zagueiro. Então isso é uma dinâmica muito necessária para um meio de campo com 3 homens. O meio de campo com 3 homens não tem tanta amplitude. Se ele se concentrar, se ele se concentrar e tiver inferioridade numérica, ele acaba sofrendo muito com inversões. Então, se a bola chega no Ademir e o Felipe não salta a pressão, o João Gomes vai ter que ir nele, o Maia vai ter que ir no Jair, o Everton vai ter que baixar no Zaratio, e aí a outra zona fica completamente livre para receber uma inversão. Na segunda etapa, o Flamengo conseguiu, né, recuperar, o Atlético subiu a marcação e o Flamengo começou a acionar o Pedro direto, o que é ótimo, ele conseguiu levar vantagem várias vezes. Porém, eles acabaram perdendo as oportunidades de dar avanço no ataque, tentando jogar rápido demais. E aí a bola era recuperada pelo Atlético e acontecia esse tipo de lance. E aí o Atlético começou a gerar inversões de jogo e começou a dificultar um pouco a vida do Flamengo, até o lance do segundo gol. Então, é muito necessário para um meio de campo curto, com uma pouca amplitude, para ele compensar e ter 4 homens ali de fato, o lateral precisa saltar. O lateral só tem tempo de saltar a pressão se os atacantes tiverem a disponibilidade e a coordenação de fazer a cobertura dos passes, de orientar o adversário a jogar por dentro. Afinal de contas, a minha linha de 3 homens de meio de campo, Thiago Maia, João Gomes e Everton Ribeiro, está por dentro. E isso faz com que a marcação fique mais agressiva, que assim como o lateral que salta a pressão, os próprios volantes e meias saltem a pressão para atacar homens que estão mais avançados. E o time assim empurra o adversário para o seu campo. O Flamengo mostrou uma ótima coordenação nesse lance e isso é muito, muito mérito do seu treinador, Dorival Júnior. É um padrão dos seus trabalhos, os times geralmente atacam no 4-3-3, defendem no 4-3-3. São times que jogam dessa forma, a gente alertou no vídeo de apresentação dele, e ele já conseguiu implantar no Flamengo, e num sistema muito desafiador, num 4-1-2-1-2, que é um losango de meio de campo, com 2 atacantes mais fixos, pouca gente para marcar pelos lados do campo, e ainda assim ele fez uma formação que está muito azeitada, especialmente quando os atletas demonstram a disponibilidade para cumprir as tarefas táticas. Então é isso, pessoal. Muito, muito obrigado. Deixe teu like, se inscreve, pelo amor de Deus, compartilhe o vídeo. E eu fui. Beijo.